fisiologia, que é baseada em homeostase, a imunologia também é baseada em homeostase, né? Todo o sistema imunológico ele é baseado na homeostase do sistema. No entanto, se nós olharmos a complexidade desse sistema frente a outros, ele é muito maior, né, devido à variedade de células, devido à variedade de receptores de superfície de membrana de diferentes células, a atividade de cada célula, a função de cada célula, enfim. Então, a gente tem aí uma complexidade enorme de assuntos a discutir, se fosse esse o caso, né? Mas aí eu fiz uma apresentação muito mais clínica, né, com poucas considerações celulares e moleculares, embora ainda as tenha nessa apresentação. Então, pode começar a gravar, né, o Fábio, né? É o Fábio que está aí à disposição para gravar? Isso, professor, já estou gravando. Beleza, então vamos lá. Aqui nós temos aí uma pequena introdução, assim, essa parte introdutória aqui é mais para gerar background de vocês. Então, o sistema imunológico ou o sistema imunitário é um conjunto de órgãos, né? Então, nós temos aí as tonsilas palatinas, os linfonodos, diferentes vasos linfáticos, diferentes cisternas linfáticas, né? Onde a gente acumula uma quantidade aí de tecido branco, né? Da seção branca do sangue. Timo, que é uma glândula que se desdesenvolve, né, depois de uma certa idade. E aí ainda temos, sendo considerado, por exemplo, o baço e o apêndice como parte do sistema imunológico, medula óssea como produtora de células também do sistema imunológico. Enfim, né, nós temos uma série de órgãos que representam a defesa do corpo humano. E isso a gente já sabe muito bem. Existem outros órgãos, como a pele. A pele também ela é considerada como parte do sistema imunológico, uma vez que ela impede, né, ela é uma barreira mecânica para a entrada de micro-organismos, de patógenos ou de antígenos no nosso corpo. Muito bem. Outras barreiras mecânicas também, como a produção de gordura da superfície da nossa pele, saliva, lágrima, suco gástrico. Então, todas essas barreiras físicas, né, e químicas, elas também são consideradas como parte do sistema imunológico, uma vez que ela permite ou não que algum tipo de micro-organismo, né, patogênico ou um antígeno, alguma coisa que pode provocar, por exemplo, uma reação alérgica, ela adentra o nosso corpo. Então, as células do sistema imunológico, elas se adaptam à atividade física, como qualquer outra célula do nosso corpo. Eu realmente desconheço alguma célula que não seja afetada pela atividade física. Então, da mesma maneira que diferentes tecidos, e aí a gente pode citar de maneira clássica, por exemplo, o músculo, ele se adapta ao exercício físico porque nós quebramos a homeostase desse tecido, e ele busca recuperar essa homeostase ainda dentro da sessão de exercício. Depois, de maneira aguda, subaguda e crônica, né, a gente apresenta uma adaptação ao exercício físico, de maneira que a exposição continuada ao exercício, né, as diferentes sessões de exercício que nós vamos sofrer, entre aspas, sofrer, né, mas muitas das vezes sofrendo, levam a adaptações tais quais a gente pode dizer que o exercício físico aprimora diferentes órgãos, tecidos e sistemas, né? Então, alguns fatores como tipo do exercício, intensidade do exercício, duração do exercício, pode provocar diferentes reações em diferentes populações celulares num contexto sistêmico do exercício. Fato que torna essa pesquisa extremamente excitante, pelo menos para mim, é extremamente excitante trabalhar com imunologia do exercício. Da mesma maneira que nós vamos ver aí para frente, que as pesquisas em imunologia do exercício, elas apresentam um grau de dificuldade muito grande,
devido a uma série de fatores que podem influenciar direta ou indiretamente a quantificação, por exemplo, de fatores imunológicos. Então, nós temos aí, pelo menos, dois momentos fundamentais da imunologia, onde nós podemos dizer o seguinte, ó, a imunologia ela é dividida em imunologia inata e imunologia adaptativa, ou melhor, né, melhorando os termos, o nosso sistema imunológico ele é dividido em duas fases, uma fase que nós chamamos de inata e uma fase que nós chamamos de adaptativa. O sistema imune inato também é conhecido como natural ou nativo, né? Ele exibe barreiras físicas. E aqui ó, nós temos a representação da pele. Por acaso vocês conseguem ver a setinha ou não? Vocês conseguem perceber a setinha no slide? Meninas, me dê um feedback, por gentileza. Sim, professor. Consegue ver a setinha aqui? Ó? Isso aqui é a representação do tecido epitelial, tá certo? Da pele. Né? Isso aqui é um micro-organismo patogênico. E quando esse micro-organismo patogênico ele consegue romper a barreira da pele, ele tem imediatamente a atividade de células do sistema imunológico que apresenta uma defesa contra esse organismo patogênico. Então, apresenta-se uma defesa imediata, né? Vocês podem perceber que quando acontece, por exemplo, o rompimento da pele por um corte com um instrumento como uma faca, por exemplo, né? Obviamente que acontece da pessoa perder uma pequena quantidade ou grande quantidade de líquido de continuidade, né? Sangue. E logo aquela região ela começa a ficar entumecida, né? Há um aumento, né, do acúmulo de líquido naquele local, uma formação de um edema. Nós também temos uma formação do aumento do rubor, né, a formação de um processo inflamatório, da instalação já de um processo inflamatório, que isso faz com que sinalize para que as células elas migrem para aquele local onde teve aquela lesão, né? Então, essa é uma das maneiras, né, que nós temos aí o nosso corpo tem de sinalizar para que células, principalmente macrófagos, né, e neutrófilos, eles se migrem para aquele local e aí possam apresentar uma defesa imediata contra aquele micro-organismo que esteja adentrando. Uma maneira clássica da gente representar esse mecanismo é quando as pessoas vão lá na manicure e machucam o cantinho da unha, e ele começa a doer, ficar inchado, daqui a pouco apresenta um processo inflamatório bem instalado, bem característico, e isso tudo faz parte do jogo imunológico contra a entrada de micro-organismo, né? Então, a finalidade desse momento é impedir, né, ou diminuir a proliferação tanto de antígenos quanto de patógenos naquele local, e principalmente, em um segundo momento, impedir que esse patógeno ou antígeno ele se torne vira uma proliferação sistêmica, né? Então, inicialmente, a ideia é impedir que ele se prolifere naquele local, então se instala aí um processo inflamatório, né, uma reação do tipo TH1, né, com células do tipo TH1, da T helper 1, e aí a liberação de citocinas, dor, rubor, calor, inflamação, e assim por diante. Então, a imunidade inata, ela oferece aí uma defesa inicial ao micro-organismo quando ela ultrapassa as barreiras mecânicas e químicas, né? Então, nós temos aí, inicialmente, uma série de células que entram em contato com esse patógeno ou com esse antígeno e apresenta aí uma maneira imediata, uma barreira imediata à proliferação mais acelerada desse micro-organismo. Muito bem. Ou qualquer outra molécula, tá, gente? Qualquer molécula que seja estranha ao corpo, nós chamamos isso aí, é óbvio que entre por vias anormais, nós chamamos isso de antígeno. Então, pode ser pólen, pode ser um produto químico, sei lá, pode ser, enfim, qualquer coisa que provoque uma reação imunológica, uma reação inflamatória. Bom, e aí tem uma estimativa de tempo.
Qual é o grande lance da imunologia inata? Primeiro que ela é uma forma de apresentar uma defesa contra um micro-organismo, né, um patógeno, muito rápida, ela é imediata, mas ela é, ao mesmo tempo, inespecífica, né? Mas, ao mesmo tempo, muito potente. É tão potente que ela causa destruição de tecido. Né? O próprio tecido do corpo humano, ele também é um tecido biologicamente normal, ele também é destruído nesse processo de apresentação de uma defesa imediata contra patógenos. Muito bem. Tanto que, por exemplo, pus, né, tecido purulento, ele aparece depois de algumas horas, né, de muitas horas e alguns dias decorrentes da infecção. E aí, esse é um processo ao qual eu me reporto de uma maneira bastante específica, para que vocês entendam que esse momento da imunologia, esse é o momento da imunologia inata, é o momento de uma apresentação de uma defesa imediata. Num segundo momento, nós temos aí, então, a imunologia, a parte adaptativa, que é como é que eu vou dizer para vocês? É uma resposta que, além de ser apesar de ser um pouco mais demorada, ela é extremamente direcionada, ela é altamente específica e tem uma intensidade muito grande. Por quê? Porque aquele micro-organismo, aquele patógeno em específico, ele já foi identificado, né? Geralmente o nosso sistema imunológico ele é capaz de identificar uma proteína conservada desse patógeno, que por sua vez somente esse patógeno tem, né? Nós temos então alguns processos de fagocitose, aonde essa fagocitose vai literalmente fatiar este patógeno no interior de células fagocíticas, como macrófagos, neutrófilos e células dendríticas, né, por exemplo. Apresentar essas proteínas, né, ao sistema imunológico adaptativo. E o sistema imunológico adaptativo, então, né, a parte adaptativa do sistema imunológico, ela vai produzir células capazes de identificar especificamente aquele patógeno, né? Então, de maneira bastante rasa e superficial, nós temos aí dois momentos: a imunologia inata, que apresenta uma resposta imediata a uma infecção, por exemplo, porém inespecífica, mas ela é bastante potente, causa destruição de tecido, por exemplo. E depois nós temos uma segunda fase, que é a fase da imunologia adaptativa, né, a fase adaptativa do nosso sistema imunológico, onde anticorpos específicos eles são apresentados para aquele patógeno específico, né? E, de maneira bastante interessante, aquele patógeno, toda vez que você entrar em contato com aquele patógeno, você vai ter criado o que nós chamamos de memória imunológica, né? Nós já vamos ter aí produzido uma quantidade enorme de anticorpos para aquele patógeno, de maneira que quando nós entrarmos em contato novamente com esse micro-organismo, né, causador de doença, nós já teremos anticorpos preparados para combatê-lo, e na maioria das vezes a doença ela não se desenvolve, ou pelo menos ela não é levada a formas graves, né? Então, essa é a teoria, né, por trás da vacinação. Então, o que a gente... existem aí, obviamente, 4 gerações de vacina. Então, trabalhava-se com um patógeno atenuado. Uma segunda geração trabalhava-se com um patógeno morto. Uma terceira geração trabalhava-se com uma proteína de um patógeno. Então, você fatiava o patógeno, identifica uma proteína conservada que somente aquele patógeno específico tem, injeta-se no corpo humano e você produz oh, meu Deus do céu, como é que é o nome? Papai. Você produz os anticorpos,
específicos contra esse patógeno, e nós temos agora que eu digo já há algumas décadas, talvez uma década ou duas, uma quarta geração de vacinas que são identificadas as proteínas. Essas proteínas são produzidas em laboratório, são replicadas em laboratório, muitas das vezes por expressão, né? Enfim, alteração de algum micro-organismo para fazer a expressão dessa proteína, o que de fato é um processo muito parecido com a de terceira geração. No entanto, essa proteína ela foi feita lá dentro do laboratório, né, após a sua identificação, e depois ela é injetada no corpo humano da mesma maneira, e o corpo humano, então, ele é capaz de produzir anticorpos específicos para aquela proteína que estará presente somente naquele patógeno. Então, é uma maneira muito inteligente, né, que se encontrou, se entendeu, né, primeiro o sistema imunológico, e depois é uma maneira muito inteligente que se encontrou de produzir vacinas. E até hoje, a vacinação ela é algo bastante importante, né? Aumentou a sobrevida do ser humano, aumentou a capacidade de combater doenças, né? Diminuiu a possibilidade de nós morrermos de doenças que existem maneiras de imunização. Muito bem, então, se nós falarmos aí de células imunológicas, nós temos, por exemplo, macrófagos, são apresentadores de antígenos, neutrófilos, comumente encontrados e correspondem a 95% das células fagocitárias circulantes. As natural killers, que são muito famosas, principalmente o estudo das natural killers no exercício, ela é muito famosa, uma vez que ela é uma célula importante, por exemplo, no combate a câncer, né? E a atividade física aumenta a atividade, tanto quanto o número dessas células circulantes. Nós temos também eosinófilos, que aumenta a resposta inflamatória, libera uma quantidade de histamina muito grande, né, para promover, por exemplo, a morte de parasitas. Nós temos os mastócitos, que fazem a liberação de glândulos como estaminas. Células T e células B, que fazem a mediação da imunidade adquirida, ou a segunda fase que nós falamos agora, né? A principal população celular da imunidade adquirida são os linfócitos, né, que é a principal população envolvida aí nas reações imunológicas adaptativas. Os basófilos, que são relacionados com as alergias, e os monócitos, que penetram nos tecidos para nos defender de patógenos, ok? E aí eu deixei algumas imagens para vocês aí identificarem esse tipo de célula. Percebam que elas são ou multinucleadas ou mononucleadas, um núcleo somente. Nós temos aqui a observação de 3 núcleos no neutrófilo, e a identificação diferencial em laboratório se dá ou por citometria de fluxo, que é bastante caro, né? Ou por uma observação simples em microscópio óptico, onde uma pessoa com o olho treinado consegue identificar a diferença, por exemplo, de um monócito para o neutrófilo ou para uma natural killer, ok? Então, é um processo bastante simples para quem já foi treinado em laboratório para identificar e fazer a contagem diferencial de cada célula sanguínea. Muito bem. Bom, então, quando a gente começa a falar de imunologia do exercício, deixa eu só ver a hora aqui, para não me perder rapidamente. Deixa eu ver se eu consigo achar a hora. Não achei a hora. Só um minutinho aqui. A gente não pode também ultrapassar o tempo aqui do próximo professor? Bem, são 8h40. Legal. Então, se nós observarmos aí a imunologia do exercício, nós temos alguns pontos, né, interessantes, que é a resposta inata do hospedeiro, o efeito agudo e resposta imune, efeito crônico e resposta imune, aplicações clínicas disso, né? Nós vamos começar agora com o efeito agudo e em seguida o efeito crônico da resposta imunológica ao exercício. Primeiro, gostaria de lembrar e agradecer ao professor Estélio Dantas pelo convite, agradecer também aos alunos que estão presentes
né? Eu deixo sempre fazer esse agradecimento um pouquinho mais para frente, que espero que mais pessoas já estejam aí logadas na aula. Então, obrigado ao professor Stélio pelo convite, obrigado, alunos, pela presença de vocês na aula, e espero que esse background que a gente fez até agora não falte para os que não estavam aqui ainda. Espero também que vocês tenham lido pelo menos os 3 artigos que eu mandei, e os outros 11, eles são complementos, né? Quem aqui já é professor do ensino superior? Tem quantos professores do ensino superior? Tem o Henrique, tem mais quem aí? Meninos, falem, porque como eu estou com a apresentação aqui full na minha tela, eu não consigo, sim. por acaso Sim. eu vi o Henrique, eu peguei o celular aqui agora. Tá. Não, professor, eu sou professor de ensino superior, inclusive com esse tema de sistema imunológico e exercício. Inclusive, a minha pesquisa na área do câncer, sistema imunológico e exercício. Muito bem. Trabalha em qual instituição? Eu sou professor da Faculdade de Jaguariúna, na graduação, mas Uhum. também sou professor em cursos de especialização em diversas instituições, né? Que a gente vai sendo convidado e vai indo, né? Legal, Henrique, show de bola. Então, se nós olharmos aí para algumas as coisas, é interessante notar que os professores do ensino superior já sabem disso, que nós temos as bibliografias básicas e as complementares, né? Obrigatoriamente nós temos que colocar essas coisas lá no nosso plano de aula, nosso plano de curso, na verdade. Então, aqueles três papers que eu passei para vocês lá no Google, no Classroom, né? Eles são 3 papers eu escolhi uma revista específica, né, para passar os papers para vocês, com temas também bastante correlatos. Não sei se vocês perceberam, os 3 papers eles têm bastante correlação um com o outro, apesar de não serem papers dos mais novos, 2020, por exemplo, ou 2019, e nós temos aí uma chuva de coisas de 2020, principalmente relacionada ao Covid, né? Então, temos muita coisa que a gente poderia falar aí sobre. Mas aí eu preferi deixar isso dentro de uma revista, de um estilo só de paper, para que talvez ajudasse vocês a entender um pouco melhor. E os outros 11, né, que eu coloquei lá, alguns eram correlatos a esses 3, outros nem tanto, mas a ideia era dar um background melhor para vocês, para a gente conseguir caminhar de maneira mais suave aqui por esse momento da disciplina de vocês. Muito bem. Então, obrigado, professor Stélio, obrigado aos alunos novamente, e vida que segue. Bom, então, efeito agudo e resposta imune. Olha que legal, ó. Existe uma discussão ainda, até hoje, na literatura, e a gente, mais para frente, vai entender por quê. O que a gente fala acerca de esporte e imunidade, será que melhora ou piora o estado imunológico do indivíduo? O que eu quero dizer com isso? Será que melhora ou piora a capacidade do nosso sistema imunológico de produzir uma resposta, de emitir uma resposta adequada ao patógeno ou ao antígeno que se apresenta no nosso organismo, no nosso sistema naquele momento? E aí existem várias discussões, e pela quantidade de variedade de esportes, pela quantidade de variedade de, além do esporte, dentro do esporte, volume, intensidade, tipo de treinamento, o indivíduo ele é o esporte de participação, é o esporte recreativo, é o esporte de alta performance. Então, além disso tudo, nós temos que pensar na imunidade, na individualidade biológica dos indivíduos, temos que pensar em condições climáticas, condições alimentares, horas de sono, condições mentais do indivíduo, né, estresse, por exemplo. Ou seja, nós temos aí uma variedade
tão grande de fatores intervenientes dessas pesquisas que há uma dificuldade muito grande de nós fecharmos alguns consensos em relação à imunidade do exercício. E aí, ó, nesse sentido, os dados são extremamente contraditórios. Nós temos aí algumas antigas teorias, inclusive, agradecendo mais uma vez ao professor Stélio, eu pedi, graciosamente, se ele podia trocar o nome da disciplina de... era janela imunológica, alguma coisa. Eu falei assim, professor, vamos trocar o nome dessa disciplina, porque janela imunológica é um termo bastante controverso e existem muitos pesquisadores na atualidade que dizem que ele não se sustenta, né? É um termo que, como é que eu vou dizer, é uma teoria antiga que está sendo cada dia mais refutada pelos pesquisadores da área. Muito bem, então, vamos lá. Olha que legal, resfriado comum em maratonistas. Então, de maneira bastante interessante, a pessoa, quando treina para a maratona, tá certo? Ela tem um aumento da sua imunidade quando ela faz o treinamento para a maratona. Olha que coisa legal. Em compensação, meninos, após a competição, que é um momento bastante ímpar do treinamento do indivíduo, há um aumento bastante acentuado na quantidade de infecções do trato respiratório superior. Então, há um aumento, vamos dizer, ó, olha aqui, ó, em 5 anos nós temos, cheguei aqui, ó, em 5 anos nós temos pessoas que treinam para maratona, né, que treinam corrida de maneira crônica, menos resfriados em 5 anos do que imediatamente após a competição. Então, a competição é um fator estressante, é um fator estressor. E aí entra uma observação importante, que é a seguinte: o treinamento dessa pessoa ele é individualizado na maioria das vezes ou em pequenos grupos. Quando a pessoa participa de uma maratona, ela participa da maratona em uma multidão gigante. E vocês sabem que a aglomeração, vírus, né, isso ficou muito evidente no último ano, na questão da aglomeração, a transmissão de um vírus. Então, isso é um fator interveniente que nós temos muita dificuldade de controlar no indivíduo. Então, será que realmente é a maratona? Então, tudo indica que ela tem uma participação, sim, né, principalmente no que a gente chama de imunoglobulinas, né, a alteração do IgA, principalmente do IgA da mucosa nasal, tanto quanto da mucosa bucal, né, principalmente na saliva, mas a gente vai ver se realmente isso se sustenta de maneira consistente. E isso pode fazer com que diminua as proteções do sistema imunológico do trato respiratório superior e aumente a quantidade de infecções após a maratona. Há de se ressaltar que a maratona é um exercício altamente extenuante que é conduzido durante um tempo extremamente comprido, digamos assim, para um indivíduo que está tentando desempenhar o máximo de performance durante aquele momento. Então, além de ser uma atividade de alta intensidade, porque, convenhamos, qual dos senhores aqui consegue correr a 16, 17, 20 quilômetros numa esteira? Alguém que consegue? Me dê um feedback aí, se vocês conseguem. Não. Pois é, cara. Às vezes que eu tentei correr na esteira acima de 11, 12, eu morri. Então, pessoas normais, né, como espero que vocês sejam normais, pessoas normais, como todos nós aqui, nós temos dificuldade de correr na esteira a velocidades acima de 12, 13 quilômetros, não é? Imagina só que o maratonista ele faz uma média de velocidade de 21, 22 quilômetros por hora. Galera, é uma intensidade absurda, altíssima. Muito bem. Além de ser uma intensidade absurdamente alta, há uma exposição prolongada ao exercício. Então, nós temos 2 fatores aí conjugados. Primeiro, intensidade alta. Segundo, volume alto. A combinação desses 2 fatores parece ser um fator estressante
ao sistema imunológico, mas nós vamos ver algumas evidências aqui um pouquinho mais para frente. Então, o que a gente costuma dizer? Que o treinamento para a imunidade está aqui em cima, ó, aumenta a imunidade, o treinamento para maratona aumenta a imunidade, enquanto a competição diminui a imunidade, uma vez que, geralmente, o treinamento ele não é marcado por um volume tão alto, conjugado com a intensidade tão alta, enquanto a competição, sim. Bom, o segundo estudo aqui, ó, ele demonstra o seguinte: o resfriado comum em maratonistas. Então, quem treinou, mas não participou de maratonas, tem uma frequência de resfriado muito menor do que quem participou das competições. Pessoas que participam de competições chegam a ter uma frequência de resfriado 6 vezes maior de quem treinou e não participou. Isso é uma outra evidência que mostra que o exercício físico costuma aprimorar o sistema imunológico, né, de várias maneiras diferentes, enquanto a competição, né, o momento extenuante do exercício, ele costuma piorar de maneira categórica o sistema imunológico, tá certo? Mas, volto a dizer, lembra, teoria antiga, né? Vamos lá. Alguns testes em animais, então, exercício moderado, exercício intenso, infecção. O exercício moderado costuma proteger, e o exercício intenso costuma aumentar a suscetibilidade. Isso levando a infecções. Eu, particularmente, discordo completamente dessa afirmação. O exercício intenso, senhoras e senhores, ele não diminui a capacidade do nosso sistema imunológico de apresentar uma defesa contra um patógeno, contra um antígeno. O exercício intenso, ele também costuma melhorar, por exemplo, alergias. Não sei se vocês, algum de vocês aqui tem algum tipo de alergia, apresenta alguma alergia a algum antígeno, como poeira, sei lá, mofo ou algum outro tipo de alergia? Quem de vocês aqui, por acaso, apresentaria algum tipo de alergia desse tipo? Algum antígeno inespecífico? Professor, eu tenho 3 alergias. Eu tenho a pó, que boa parte da população tem, né, por conta de poluição, tudo isso, enfim, né? Sim, sim. Então, eu sou acometido aí por alergia a pó. Eu tenho alergia à picada de formiga. Então, se eu fazer um piquenique, sentar no formigueiro, eu posso me dar muito mal. E eu tenho uma alergia grave a níquel, né? Então, esse eu posso Moeda? ter Na verdade, eu fui pesquisar e quase todos os metais encontrados aí, as ligas metálicas têm bastante Cromadas. níquel, né? Tudo As cromado cro- tem níquel. então, o equipamento de musculação, por exemplo, ah, água que vem do chuveiro tem níquel, você tem a transpiração nossa tem níquel também. Então, quando eu transpiro muito, eu acabo tendo pequenas reações alérgicas. Você tem Cinto, hiperemia e rubor local, né? é. Então, Coceira? coceira, às vezes abre ferida, enfim, né? Sim. Então, essa de níquel eu tenho alergia mais grave mesmo. Eu posso ter choque anafilático, inclusive. Pois é. Bom, com exceção dessas alergias graves provocadas por antígenos ultra específicos, como níquel, o exercício ele costuma regular o sistema imunológico. Vocês já perceberam que as reações imunológicas de pessoas que praticam atividade física, elas são menos intensas, menos agudas do que para pessoas sedentárias? Por exemplo, pessoas que têm reumatismos, né, em geral. Reumatismo é uma doença autoimune, né, doença do sistema imunológico, que provoca inflamações sistêmicas e locais, principalmente em articulações, provocando dor, deformação daquela articulação devido à inflamação naquele local, enfim. Um dos tratamentos clássicos para
para o reumatismo é corticoide, exercício ou ambos, tá certo? Então, a prática regular de atividade física regula o sistema imunológico de maneira que a inflamação ela deixa de existir ou existe em menor magnitude em decorrer da prática constante da atividade física, da prática repetida, da exposição prolongada à atividade física. O que isso quer dizer? Que o exercício ele tem um processo anti-inflamatório, ele induz o corpo a um estado anti-inflamatório. Um outro exemplo disso é a inflamação subclínica que todo obeso costuma apresentar. É a inflamação subclínica que todo fumante costuma apresentar. Então, essa inflamação subclínica, ela diminui muito ou até mesmo desaparece em obesos que praticam atividade física de maneira constante. Isso é uma evidência bastante interessante também em relação à suscetibilidade do exercício intenso. O exercício intenso, a suscetibilidade que é causada pelo exercício intenso. O exercício intenso ele não causa inflamação quando esse exercício, apesar de intenso, ele é controlado. Por quê? Você pode aumentar a intensidade e diminuir o volume do exercício, provocar um estímulo bastante intenso na pessoa, né? Em compensação, essa provocação desse estímulo não ser exatamente um estímulo inflamatório, inclusive podendo possuir um estímulo anti-inflamatório, tá certo? Isso é bastante importante a gente lembrar disso, porque a atividade física, ela costuma ser uma atividade, como é que eu vou dizer, quando mal dimensionada para o indivíduo, uma atividade que inicialmente ela é pró-inflamatória e a sua continuidade ela tem uma tendência anti-inflamatória. Diga-se de passagem, meu amigo Henrique aqui, que é o único que está conversando comigo bem, você acabou de falar sobre a questão da ter alergia a níquel, atividade física, academia, ou seja, provavelmente você treina. Treino. Muito bem. Você já percebeu, já teve a sensação de que quando você tem aquela dor muscular de início retardado, aquele processo inflamatório muscular, quando você continua treinando, você mantém o treinamento, essa dor ela desaparece mais rapidamente? Você já teve essa impressão? Do contrário, quando a gente, poxa, eu fiquei com dor no bíceps, eu não vou treinar essa semana toda porque eu estou com a dor no bíceps muito grande, você não tem a tendência a sentir essa dor durante mais tempo? Sim. Pois é. Agora, será que é mesmo que o fato de você ter treinado provocou o aparecimento de algumas microlesões musculares? O processo inflamatório ele se instala. Se você deixar de treinar, teoricamente, o que vai acontecer? Você não vai provocar maior quantidade de microlesões, consequentemente, a tendência é a inflamação ceder mais rapidamente, não é isso? Sim, e aí você tem a questão que você diminui a capacidade de adaptação. Então, se você treina menos, porque você está com desconforto muscular, você acaba tendo menos estímulos para os linfócitos e tudo mais para gerar uma resposta específica. Além disso... Exato. Agora, mas me explica por que se a gente continua mantendo o treinamento, a gente melhora mais rápido. O processo inflamatório parece que ele desaparece de maneira mais veloz. A gente, teoricamente, está fazendo um estímulo que vai continuar lesionando a musculatura, mesmo que ela seja em menor intensidade ou em menor volume. Você, de qualquer maneira, quando você começou a puxar ferro, né, você vai aumentar o tamanho das lesões. E por que o processo inflamatório diminui mais rapidamente? Então, essa é uma discussão que eu venho fazendo aí com alguns papers que são escritos, né, vêm sendo submetidos e levando pau. A gente está difícil de convencer os referis aí que a atividade física ela tem um processo inflamatório, mesmo que seja mantida aquele mesmo volume, aquela mesma intensidade de exercício, que pode levar a uma maior quantidade, né, total de microlesões, que pode levar a uma maior inflamação, e, na verdade, essa inflamação ela cede mais rápido. Poxa, o que será que aconteceu?
Então, e aí você tem duas possibilidades principais de explicação, né? A primeira seria essa questão de você, com regularidade, ficar gerando estímulos para adaptação dos linfócitos. Isso já diminui os quadros agudos de inflamação, né? Então, você já tem essa regulada. Agora, um segundo aspecto é que você também tem aquela dor tardia, muitas vezes provocada por inflamação tardia também, que é dos macrófagos M2, né? Você tem a diferença do M1 para o M2. Então, Sim. você tem um macrófago fixo, um macrófago móvel, que se diferenciam em tempos de resposta. Então, quanto mais você tem uma regularidade, mais macrófagos M2 você está estocando ali nos músculos, e aí você tem uma resposta de inflamação baixa, né? Não de alta quanto o macrófago M1. Teoricamente, esses macrófagos vão fagocitar todo o tecido morto, destruído mais rapidamente, Porque e já está ali no automaticamente, local, já está no exatamente, local. automaticamente aquele tecido não vai mais provocar inflamação. Ainda temos uma outra informação. O tecido imunológico que está infiltrado na musculatura, ele começa a produzir uma quantidade de interleucina 10 muito mais rapidamente se você mantiver essa atividade física do que se você interromper a atividade física. O que o seu corpo... Bom, isso é uma discussão ainda que está dentro da minha cabeça, né? Ainda não consegui provar esse tipo de coisa, mas o que eu acho que o seu corpo entende? Ele entende que aquele estímulo foi um estímulo único, né? Quando não repetido, não continuado, ele entende que esse estímulo ele foi um estímulo, cara, isso aqui foi uma aberração. Esse troço aconteceu e não é para acontecer mais, enfim. Agora, quando você mantém o estímulo, o que eu acho que o seu corpo entende? Não, isso aqui é rotina. Nós precisamos nos adaptar à rotina. Então, muito mais rapidamente, a infiltração macrofagocitária, a produção de interleucina, a regulação do sistema se dá numa velocidade maior. Então, o que eu acho que acontece aí? Né? A produção de interleucina 10, principalmente interleucina 10, ela ajuda a regular o sistema muito mais rapidamente, ou seja, é um estímulo anti-inflamatório muito mais veloz, apesar de ter TNF alto, interleucina 6 alta, porque classicamente interleucina 6, ela todo imunologista clássico associa a interleucina 6 a um processo pró-inflamatório, e a gente sabe que no exercício não é bem verdade, né? A interleucina 6, durante o exercício, ela é anti-inflamatória, ou seja, a interleucina 6, quando olhada num contexto de atividade física, ela tem um papel anti-inflamatório, ela joga tanto para o lado TH1, tanto quanto para o lado TH2 do nosso sistema imunológico, e ela tanto estimula a produção, sei lá, de TNF e interleucina 12, quanto de interleucina 10 e interleucina 2, por exemplo. Mas agora, isso depende do contexto. Se for num contexto patogênico, por exemplo, interleucina 6, interferon gama e TNF-alfa pode ser associado, por exemplo, a sepse. Né? Agora, de uma outra maneira, interleucina 6 e interleucina 10, quando aparecem num sistema por meio, talvez, de alguma medicação ou por meio da atividade física, né, que é uma maneira um pouco mais natural, ela é associada a um processo anti-inflamatório. O que isso mostra para mim, né, que se sugere para mim? Que a atividade física ela tem um efeito anti-inflamatório, mesmo que o estímulo seja um estímulo, por exemplo, de destruição do tecido muscular. O efeito sistêmico da atividade física promove um estímulo anti-inflamatório. E aí, o que a gente vai ver aqui? Ó? Será mesmo que o exercício intenso piora o estado inflamatório, né? Aumenta, diminui a capacidade do nosso sistema imunológico de apresentar defesa contra patógenos? Então, eu mostrei esse primeiro artigo aqui para vocês lá na nossa sala de aula, no Google Classroom, que é derrubando os mitos da supressão imunológica induzida pelo exercício, redefinindo o impacto do exercício na saúde imunológica através durante a vida da pessoa, né? E aí eu fiz uma tradução livre, tá, do resumo, só para a gente poder discutir aqui, e destaquei dessa tradução livre alguns pontos bastante interessantes. Ó,
O que o autor diz lá, logo na introdução do resumo dele? Ó, evidência epidemiológica indica que a atividade física regular e ou frequente, exercícios estruturados, reduzem a incidência de muitas doenças crônicas na velhice, né, na senilidade, incluindo doenças transmissíveis, como infecções virais e bacterianas, bem como as doenças não transmissíveis, como câncer, distúrbios inflamatórios crônicos. Né? E isso é uma coisa que a gente já sabe de maneira bastante clássica em relação ao exercício. Ó, o efeito de uma única sessão de exercício sobre a função imunológica permanece um tema controverso, de maneira que até hoje muitos percebem que uma sessão vigorosa de exercício pode suprimir temporariamente a função imunológica, construindo a hipótese da janela aberta. E aí, aquela hipótese da janela aberta é o que eu tentei demonstrar aqui, ó, em relação ao treinamento pesado, né, e a piora de resfriado comum, né, de infecção do trato respiratório superior em maratonistas após a competição. Então, será mesmo, essa aí é uma outra pergunta que eu vou fazer para vocês, será mesmo que o sistema imunológico ele se mostra abalado tempo suficiente para que infecções oportunistas elas consigam se instalar e realmente se desenvolver no corpo humano? Será que aquele tempo de 1, 2, 3 horas, até 24 horas, é tempo suficiente, é a oportunidade perfeita para os patógenos desenvolverem a doença, que eles estão ali preparadinhos, só esperando para atuar? Então, temos 3 evidências aqui, ó, que existe uma evidência confiável, limitada, para apoiar a afirmação que o exercício vigoroso aumenta o risco de infecções oportunistas. Então, você pode ver que no próprio artigo, ele não sei se vocês leram o artigo, né, de maneira bastante crítica, né, de maneira bastante detalhada, mas ele apresenta várias evidências de que os estudos eles apresentam falhas. Então, o que é volume, o que é intensidade, apresentam falhas em diferentes pontos metodológicos desses estudos. Então, as evidências confiáveis elas são limitadas, né? Nós não temos aí artigos que tenham investigado isso de maneira robusta o suficiente para a gente afirmar que isso é uma fonte confiável. Uma segunda evidência que ele apresenta no artigo é supostas mudanças na imunidade da mucosa, ou seja, níveis de imunoglobulina A, salivar, após o exercício, não indicam um período de supressão imunológica. Olha isso, quer dizer, será mesmo que, poxa, se a saliva não apresenta uma diminuição da imunoglobulina A, que é uma globulina importante para a destruição de patógenos no sistema da mucosa bucal, enfim, ela não apresenta uma diminuição importante. Então, por que entrou aí uma infecção que foi causada pela diminuição da imunoglobulina A, que foi provocada pelo exercício? Então, essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. E uma terceira evidência que é o seguinte: as reduções dramáticas no número de linfócitos e função de 1 a 2 horas após o exercício reflete uma redistribuição transitória e dependente de tempo de células imunes aos tecidos periféricos. Ou seja, as células, elas migraram, elas migraram do sangue, por exemplo, ou de outros líquidos corporais para tecidos periféricos. Óbvio, aumentou-se a fluidez do sangue por tecidos como o tecido muscular, aumentou-se a temperatura, aumentou-se a vazão dos vasos sanguíneos, as células dos vasos sanguíneos elas estão um pouco mais frouxas naquele momento da atividade física, pelo menos no músculo que está sendo solicitado, no músculo que está ativo. Isso faz com que as células do sistema imunológico elas extravasem para o tecido. Você sabe o que isso demonstra? O resultado, na verdade, é uma intensificação da vigilância imunológica e regulação desse mesmo sistema, em oposição à supressão imunológica. Ou seja, você tira tecido do sistema imunológico de um compartimento e coloca em outro. Na verdade, não morreu célula, não teve apoptose de célula. As células não tiveram necrose, não morreram, não desapareceram. Elas migraram de um tecido para o outro. Elas aumentaram a sua vigilância, tanto que o exercício, de maneira aguda, ativa as células NK, né? Aumenta a atividade das células, das natural killers. Isso de maneira aguda, imediata.
A atividade física aumenta a atividade GNK. Enfim, exercícios frequentes melhoram e não suprime a competência imunológica, destacando-se estudos que mostram respostas aumentadas a antígenos bacterianos e virais após exercício físico e em resposta à vacinação. Olha que coisa legal. A atividade física, o exercício, melhora a resposta de uma vacina. Vocês já tinham pensado nisso? Que a atividade física melhora uma resposta a uma vacina? Não, você tem a capacidade aí de talvez permitir, fazer com que a vacina ela seja potencializada. É um dado, na minha opinião, um dado bastante interessante, para quem trabalha com imunologia, é um dado bastante interessante. Ainda, exercícios regulares frequentemente podem limitar ou atrasar o envelhecimento do sistema imunológico, proporcionando uma evidência adicional de que o exercício é benéfico para a saúde imunológica. Ou seja, o exercício ele apresenta aí mais uma evidência. Isso já foi demonstrado de maneira categórica, por exemplo, estudando-se o comprimento do telômero e a atividade da telomerase em resposta ao exercício no sistema imunológico, em células mais comuns, né, como neutrófilos, como macrófagos. Então, geralmente, pessoas mais velhas têm um telômero mais encurtado, o que demonstra senescência, demonstra envelhecimento, e pessoas mais velhas, praticantes de atividade física, comparado com pessoas sedentárias, então, comparado com pessoas que praticam atividade física, tem um telômero mais comprido. A atividade das células também ela é maior, a quantidade e disponibilidade, tanto quanto a distribuição nos tecidos, ela é muito melhor quando a pessoa é praticante de atividade física regular. Muito bem. Um quarto estudo, ela está demonstrando o seguinte: 45 minutos de caminhada, 5 dias por semana, por 15 semanas, diminui a quantidade de dias que 36 mulheres apresentou algum resfriado. Olha só, primeiro dado é o seguinte: o exercício te protege contra infecções, tá? Tudo bem? Aumenta a resposta do sistema imunológico, e agora aumenta a velocidade com que o sistema imunológico apresenta respostas a um patógeno. Então, o exercício me protege, me deixa mais preparado caso eu entre em contato com um patógeno específico. E um segundo momento, além disso, o exercício ainda faz com que o seu sistema imunológico seja muito mais responsivo a um patógeno. Ou seja, primeiro me protege, depois faz com que eu tenha uma velocidade de resposta maior, eu consiga combater infecções mais rapidamente. Olha isso aí, ó. Então, o exercício, tanto a imunidade inata quanto a adaptativa, sofre influência do exercício físico. Mulheres ativas, então, tiveram aí uma média de 5,1 dias de resfriados, enquanto mulheres sedentárias, quase 11 dias, olha lá. 5 para 11 é mais do que o dobro. O sistema imunológico, ele conseguiu combater a doença na metade do tempo. Metade do tempo. Isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje, que nós estamos vivendo uma pandemia de infecções agudas. Não é isso? O Covid, ela é uma infecção aguda, ela não é infecção crônica. O nosso corpo, geralmente, quer dizer, o corpo das pessoas que vem a agravar a doença ou chega tempo suficiente para a imunidade adaptativa produzir uma resposta específica ao Covid, a SARS-CoV-2. Ou seja, a imunidade inata ela tem que estar preparada, adequadamente preparada para responder de maneira imediata a esse vírus. O que acontece? Nós temos aí uma tempestade de citocinas que muitas das vezes provoca uma lesão no pulmão, por quê? A atividade inflamatória dessas citocinas ela é extremamente potente e destrói o tecido pulmonar. Assim como também outros tecidos em menor magnitude, como o tecido renal, o tecido do fígado, mas
de maneira muito, muito importante o tecido do nosso pulmão, o que vem levando a maioria das pessoas a óbito é exatamente a insuficiência respiratória provocada por uma incapacidade dos nossos alvéolos promover a hematose. Isso devido à tempestade de citocinas que se concentram no pulmão para combater o vírus, tentar destruir o vírus. E o sistema imunológico, que esse vírus faz, né? Ele consegue, talvez eu vá falar uma coisa aqui para vocês que não esteja no background das coisas que eu passei para a maioria de vocês, mas ele consegue alterar o sistema complemento CR3 e CR5, mas principalmente o sistema CR3. Então, o receptor do sistema complemento 3, ele é alterado pelo vírus, o que faz com que haja uma tempestade de citocinas pró-inflamatórias relacionadas à COVID. Né? Por que isso é importante a atividade física? Permitir que o sistema imunológico ele apresente uma reação muito mais rápida, mais veloz, uma adaptação mais veloz. Porque essas infecções agudas, elas costumam matar muito mais rápido do que o sistema imunológico ele é capaz de responder com uma resposta adaptativa. Então, nesse sentido, a atividade física ela pode ser também um fator protetor à Covid-19, algo que a gente que eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante até o final dessa aula. É a última coisa que a gente fala. Eu já dei um spoiler, né? Um quinto estudo mostra a porcentagem de incidência de resfriado entre 100 mulheres em um período de 1 ano. Olha aí, ó. Mulheres muito ativas têm, entre elas, uma porcentagem de 8% de desenvolvimento de resfriados, mulheres moderadamente ativas, 21%, e mulheres sedentárias, 50%. Senhores, 5, 6 vezes mais incidência em pessoas sedentárias, em mulheres sedentárias, de resfriado, do que mulheres com atividade física intensa. Mais uma prova de que a intensidade do exercício não costuma diminuir a capacidade do nosso sistema imunológico de combater infecções. Pelo contrário, costuma aumentar, mesmo que de maneira aguda, tá certo? Muito bem. E aí, voltando àquela pergunta que eu fiz para vocês logo no começo da imunologia do exercício, né, na parte específica da nossa conversa de hoje, o esporte, a imunidade melhora, piora, enfim. Nós temos aí... deixa eu voltar aqui, enormes dificuldades em realizar os estudos em imunologia do exercício devido à quantidade de variedades, como é que eu vou dizer, de fatores intervenientes, né, de fatores que alteram a resposta imunológica. Dentro desses fatores, nós temos muitas mudanças transitórias no nosso sistema imunológico, uma vez que eu falei para vocês o seguinte... logo no começo, o sistema imunológico ele é baseado numa homeostase. Quantidade de células, atividade de células, citocinas, temperatura. Nós vamos ver aqui, ó, resultados variados para a intensidade e a duração do exercício. Então, ó, mudanças imunológicas após o exercício crônico, estudos transversais. Muitos fatores influenciam a imunidade, dificuldade do estudo durante o período de recuperação, estudos longitudinais, duração inadequada do exercício crônico. Muitas das vezes, os autores fazem, falando aqui em exercício crônico, para ser específico, os autores falam que estão fazendo uma abordagem crônica do exercício com 3 meses de exposição. Muitas das vezes, 3 meses não é suficiente para a gente considerar essa pessoa treinada. Não é? Nem todo mundo consegue desenvolver um nível de treinamento adequado somente em 3 meses. Tudo bem? Outra coisa, qual é a intensidade, qual é o tipo? O exercício ele é contínuo ou o exercício é intermitente? O exercício ele é resistido ou é um exercício contínuo de moderado? Por exemplo, sei lá, caminhada, trote... É esporte. Então, nós temos aí uma série de considerações a fazer. Muitos fatores influenciam a imunidade, nós vamos ver aí para frente de que eu estou falando. Então, idade influencia, fatores hereditários, estresse físico, sono,
desnutrição, estresse mental, cargas sociais, fatores ambientais. Tudo isso, senhoras e senhores, influencia as respostas imunológicas que o seu corpo será capaz de dar a uma situação específica. Horas de sono influencia diretamente. Idade, já falamos sobre isso. Estresse mental, falei logo no começo. Desnutrição é importantíssimo. Então, se a pessoa está fazendo dieta, essa pessoa não está fazendo dieta, a dieta que ela está fazendo, sei lá, foi proposta por um nutricionista e tem todos os macro e micronutrientes em quantidade adequada, cargas sociais de trabalho, relação com o filho, relação com as outras pessoas, fatores ambientais como calor, como frio, contato com outras pessoas, fatores hereditários, ou seja, doenças autoimunes que podem ser passadas de pai para filho, por exemplo, tá certo? Então, todos esses fatores, eles são fatores intervenientes, e agora, olha o tamanho do problema que a gente tem, né? Se a gente pensa assim, nós vamos fazer um estudo controlado com seres humanos. Como é que a gente consegue controlar de maneira adequada todos esses fatores, mesmo que, vamos reduzir o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2? Como que a gente reduz o erro do tipo 1? Aumentando o N. Legal, vamos pegar 200 pessoas. Eu não sei se isso piora ou se isso melhora a nossa capacidade de controlar esses fatores. Legal. Vamos admitir um grupo controle. Poxa, mas será que todo mundo no grupo controle está com estresse mental e todo mundo nos grupos experimentais não está com estresse mental ou vice-versa? Gente, o trabalho que nós temos de fazer os controles adequados sobre os fatores intervenientes da nossa pesquisa em imunologia do exercício são extremamente complexos, certo? Estresse físico, fatores hereditários. Imagina, hereditariedade, cara. Vamos fazer testes hereditários, imunológicos, hereditário com todo mundo, né? Vamos sequenciar o DNA de todo mundo para saber se ele tem um fator hereditário que esteja alterando aí, ou um grupo de pessoas que esteja alterando as respostas imunológicas desse indivíduo. É bastante complicado, né? E aí, voltando aqui, esse aqui já é o segundo paper que eu pedi que vocês lessem, né? Efeito do exercício de alta intensidade intervalado contra exercício de intensidade moderada contínua, na inflamação, na leptina, na imunoglobulina A, na peroxidação lipídica em homens obesos, né? Se a gente observar, esse aqui é mais um estudo de 2018, né, como fora também o anterior. Se a gente observar, aí aqui eu peguei um recorte do resumo dele e excluí ali a questão da leptina e vou falar especificamente aqui sobre a imunologia, né, que é o que mais nos interessa. Então, eu destaquei aqui algumas coisas. Os níveis de interferon gama foram reduzidos imediatamente após 60 minutos de atividade física intensa. Ou seja, interferon gama, ela é pró ou é anti-inflamatório, Henrique? Você que é o único cara que conversa comigo. É pró-inflamatório. Exatamente. Diminui interferon gama, o que nós temos? Você está reduzindo a atividade pró-inflamatória. Exatamente. Isso comparado com os dados de base, né, com o baseline. Houve aumento da interleucina 4. O que acontece quando aumenta a interleucina 4? É pró ou é anti-inflamatório? A interleucina 4, se eu não me engano, é anti-inflamatória. Ela é anti-inflamatória, exatamente. Isso comparado com os valores em repouso, compared to resting values, aqui, olha aí, comparado com os valores de repouso, ou seja, o cara está lá repousando, poxa, eu tenho um nível de interleucinas inflamatórias e anti-inflamatórias, tá certo? O que acontece com a pró-inflamatória? Diminui. O que acontece com a anti-inflamatória? Aumenta. Imediatamente após o exercício, 1 hora após o exercício. Tá certo? Muito bem. O exercício contínuo também faz o aumento do nível de interferon gama imediatamente após o exercício. E 60 minutos após, em relação ao baseline. Aumentou. O exercício contínuo aumentou.
o exercício intenso, contudo, intervalado, né? O famoso HIIT, né? Ou CIT, enfim, diminui a inflamação de maneira aguda. Isso vai contra toda a noção que nós tínhamos de exercício intenso, não é verdade? Nós não tínhamos uma noção que o exercício intenso ele provoca um estímulo pró-inflamatório? Né? A gente não tem essa noção. Olha o que esse paper está dizendo. Ó, o interferon gama diminuiu, a interleucina 4 subiu, ou seja, o exercício intenso, intervalado, está provocando um estímulo anti-inflamatório de maneira aguda imediatamente e 60 minutos depois. Tá certo? Ambos os exercícios aumentaram a interleucina 6. E nesse contexto aqui, o Henrique, olha isso, ó, interferon gama diminui, interleucina 4 aumenta, interleucina 6 também aumenta. Nesse contexto aqui, a interleucina 6 ela é anti-inflamatória. Ela está dentro de um contexto de reações anti-inflamatórias do corpo provocada pelo exercício, em relação ao baseline. Bom, agora, uma coisa importante aqui, ó, que é a relação interferon gama e interleucina 4. Diminuiu imediatamente após o exercício intenso intervalado. E, se comparado com o pré-exercício. Não teve diferença na imunoglobulina A, não teve diferença no TBARS. Então, ó, em conclusão, uma sessão única de HIIT diminui a relação interferon gama e interleucina 4, indicando uma resposta anti-inflamatória. Ainda, o exercício contínuo de intensidade moderada, aí aqui, para mim, ó, o autor ele deu uma escapadazinha assim, né, de lado, para não dizer que o exercício contínuo de intensidade moderada ele foi pró-inflamatório. Sabe o que ele disse aqui? Ó, que aumentou a função imunológica celular. Tá certo? Na minha opinião, ele aumentou uma possibilidade de um processo inflamatório. Tá certo que a interferon gama ela é uma interleucina que tem uma atividade intracelular de destruição de patógenos, principalmente parasitos, protozoários, muito grande, tá certo? Ela tem uma atividade intracelular muito grande, ela não tem uma sinalização sistêmica tão importante, por exemplo, quanto a interleucina 12, né, que ela estimula uma cascata imunológica pró-inflamatória muito grande. Né? Estimula interleucina 6, interleucina 13, estimula a interferon gama, estimula o aumento das defesas intracelulares, né, do estado redox intracelular. Ou seja, a interleucina 12 tem toda essa função de regulação pró-inflamatória do sistema imunológico. Agora, o interferon gama ela tem uma atividade muito maior no interior das células, né, na atividade pró-inflamatória intracelular, do que a interleucina 12. Tudo bem, mas de qualquer maneira, ainda assim, por isso que ele disse aqui, ó, que aumenta a função imune-celular. Por quê? A interleucina 12 ela está muito mais voltada para o ambiente intracelular do que para o ambiente extracelular em relação à sua atividade. Então, eu acho que o autor ele deu uma mediada assim, para não dizer que o exercício contínuo de intensidade moderada ele provocou aqui uma atividade pró-inflamatória. Tá certo? Eu não sei se vocês concordam exatamente com o que eu estou afirmando aqui, mas eu vejo dessa maneira. Ele poderia ter dito aqui, ó, que aumenta a função intracelular com um estímulo pró-inflamatório. Aí talvez ele chegasse um pouco mais próximo do que da conclusão, que eu acho que seria um pouco mais adequada. Muito bem. Respostas imunitárias ao exercício crônico. Aqui, ó. Exercício extenuante sobre o sistema imunológico, né? Então, exercício de longa duração, exercício que vai levar a pessoa a um estado de exaustão importante. Número de células, então, aqui, ó, células não específicas, como neutrófilos e monócitos. Então, se a gente lembrar de neutrófilos, monócitos, não sei o que lá, nós temos aí
vários diferentes tipos de células com especificações diferentes, com receptores de superfície de membrana diferentes, que as classificam de maneira diferente, tá certo? Então, elas podem ser helper, podem ser supressoras, podem ser células B, NK, enfim, que aqui estão demonstradas. Então, ó, células não específicas, neutrófilos, monócitos, linfócitos, CD4, CD8, CD19, CD16, essas últimas 5 como específicas, com exceção dos monócitos, todas elas tendem a subir durante o exercício. Ter um leve aumento durante o exercício. Mas a relação CD4-CD8, ela diminui. Né? Então, nós temos aí uma diminuição da relação CD4-CD8. Vocês saberiam dizer por que é importante analisar a relação CD4-CD8? Alguém lembra de alguma coisa aí importante em relação a CD4-CD8? O CD4 ele é o helper, né? Ele é o auxiliador, é o que recebe o antígeno dos fagócitos, né? Então, ele começa a mediar as respostas celulares. Então, por exemplo, o CD4 ativado por apresentação de antígeno, ele vai ativar o CD8, que aí vai ter atividade clonal, né, dos que são citotóxicos, né? Então, você vai ter uma atividade clonal dos citotóxicos, que uma parte vai ser efetora para disparar as perfurinas e tal, as proteínas perfurantes, e outra parte vai ficar estocado como resposta celular específica. Quando tiver um novo evento, você já tem essas células já adaptadas, preparadas para aquele tipo de situação. Eu sei. Então, mas na verdade, eu estava tentando lembrar de uma consideração clínica acerca de CD4 e CD8, HIV, AIDS. Sim, né? A relação CD4 e CD8 ela é muito ela determina se você está desenvolvendo a doença ou se você simplesmente é portador do vírus. Né? Então, a gente analisa a relação CD4 e CD8 para saber, será que a doença está se desenvolvendo, você está desenvolvendo AIDS, ou você somente é soropositivo? Né? Então, é bastante interessante, bastante importante lembrar que o exercício, ele, durante a atividade física extenuante, altera a relação CD4 e CD8. Agora, de maneira imediata também, mas após o exercício, né, cronicamente após o exercício, imediato que eu digo, várias sessões que vão se consubstanciar numa sessão específica, final. Tudo bem? Então, cronicamente, o que nós temos aí? Aumento acentuado de neutrófilos e aumento de monócitos, tá certo? Mas não tão acentuado. Agora, diminuição de linfócitos, CD4, CD8, CD19, CD16, 56, natural killers. A exposição crônica a exercícios extenuantes pode levar, sim, a uma imunossupressão. Mas aí, senhoras e senhores, da mesma maneira que o exercício extenuante, quando, digamos assim, mal planejado, né, quando as bases do treinamento treinamento físico, né, o treinamento esportivo, elas são mal dimensionadas para o indivíduo, ele vai extenuar o sistema imunológico da mesma maneira que ele extenua o sistema muscular, metabolismo de maneira geral, sistema osteoarticular. Então, o sistema imunológico ele também sofre um esgotamento, digamos assim, de maneira bastante semelhante aos outros sistemas. Tá certo? Então, não é o exercício em si, mas o mau planejamento do exercício que pode levar a esse estado de esgotamento do nosso sistema imunológico. Se nós olharmos aqui, muito bem, exercício extenuante sobre o sistema imunológico ainda, a função de células imunológicas, nós falamos antes de quantidade, agora nós estamos falando de função. Então, há o aumento da apoptose de linfócitos, aumento da resposta proliferativa e diminuição do número dessas células. Olha que legal. A resposta proliferativa também diminui durante e após exercício, efeito crônico do exercício extenuante. Se nós temos menor resposta proliferativa, nós temos menor quantidade de célula circulante depois de um certo tempo,
consequentemente, imunossupressão. Né? Nós vamos ter linfopenia e assim por diante. Resposta de anticorpos, imunoglobulina A salivar. Então, nós temos aí diminuição disso tudo, hipersensibilidade, atividade das células natural killers aumenta durante o exercício, mas após o exercício diminui. A atividade, né, das linfocinas ativadas também pela atividade das células killers, né, das células das natural killers, ela também há uma alteração durante e após o exercício de maneira controversa. Pode perceber que quase todos os exercícios aqui apresentam, quase todas essas células e esses dados que eu estou mostrando aqui para vocês apresentam uma diminuição após. Durante, alguns dados são controversos, né? Apresenta um aumento, mas depois uma queda, que isso demonstra que há um esgotamento do sistema, tá certo? O sistema ele está estressado, da mesma maneira que nós estressamos a musculatura, e se nós mal dimensionarmos o treinamento para o indivíduo, nós vamos fazer até com que essa musculatura não se recupere, e nós podemos levar esse indivíduo a nível. Opa. Vamos ver, às vezes, alguns atletas aí cronicamente o corpo do indivíduo não aguenta mais treinar tanto, manter níveis de performance extremamente alto. Isso faz com que o sistema seja esgotado e você tenha lesões recorrentes, e esteja sempre de baixa no departamento médico. Por quê? A sua musculatura ela se esgota também. Dependendo do volume da intensidade do treinamento, você perde a capacidade de recuperar adequadamente aquele tecido e você leva a um outro estímulo catabólico, né? Outro estímulo de destruição, né? de preparação, digamos assim, não dá o estímulo anabólico adequado, não permite esse indivíduo se recuperar de maneira adequada, e essa musculatura acaba indo para o pau, literalmente, né? Então, o sistema imunológico também sofre as mesmas coisas. Lembrem-se, o sistema imunológico ele é um sistema que também depende da homeostase, assim como, sei lá, o sistema cardiovascular, o sistema nervoso central e assim por diante. Bom, aí, ó, lembra que eu falei para vocês acerca da maratona? Lembra disso? Lembra que eu falei para vocês também acerca do exercício intenso, de intensidade e curto? Falei para vocês de maratona e tal, aquela coisa toda. E aí, ó, olha só que coisa legal que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Uma diferença, exercício intenso de curta duração sobre a contagem de células brancas do sangue, né? Então, tecido branco total. Olha isso aí, ó. A partir do repouso, variação. Então, ó, em 30 minutos após o repouso, nós temos aí uma diminuição da contagem de células brancas. Mas olha que legal. Em 2 horas volta ao normal, próximas medidas iniciais. Sabe do seguinte? Além de tudo, não há diferença, apesar de graficamente a gente demonstrar uma diferença, não há diferença quando a gente roda a estatística. Ou seja, não se alterou. Efeito do exercício prolongado, 3 horas sobre a contagem de células brancas do sangue. Olha lá, lembra que nós falamos aí da redistribuição do tecido branco do nosso sangue, da seção branca do nosso sangue em diferentes tecidos? Há um aumento mais evidente, minutos após, 5, 90 minutos, né? Me parece ali que o pico está aqui em aproximadamente 90 minutos, né? Próximo disso, 80, 90 minutos, após o exercício. Então, o exercício de 3 horas, há um aumento mais evidente, aumento contínuo após a corrida, necessário maior tempo de recuperação, mudança a partir da tendência central. Então, nós tínhamos uma tendência central aqui, ó, e reparem aqui, 6 horas depois, ainda uma tendência de normalização, não foi completamente normalizado. O exercício prolongado, senhoras e senhores, diferentemente do exercício intenso, ele provoca um estresse maior.
As pessoas têm, os profissionais de educação física têm uma mania, que é muito feia, para não dizer equivocada, de achar que altos volumes de treinamento, caminhada, seja 1 hora de caminhada, seja algo inocente. A caminhada não é inocente. A hidroginástica não é inocente. Né? Mas eu vou aumentar de 60 para 120 minutos, 2 horas de caminhada todo dia. Caramba, gente, isso não é necessariamente inocente. Não é porque você está fazendo um exercício de baixa intensidade que ele não vai provocar uma perturbação na homeostase de todo o seu sistema. Uma coisa importante da gente lembrar que o exercício intervalado de curta duração, ele apresenta um estímulo extremamente alto, e se for o método Tabata, por exemplo, até 170% do seu VO2, mas o método Gibala, por exemplo, que traz evidências de adaptações muito semelhantes ao Tabata, é de 90%. Não é algo tão fora da realidade assim. E o Tabata, ele sugere que a pessoa faça 3 estímulos de 20 segundos. Acabou o exercício. 3 estímulos de 20 segundos. Provoca tantas adaptações quanto 50 minutos. Calma aí, adaptações cardiovasculares, tá certo? Adaptações na captação máxima de oxigênio, para a gente ser bastante específico aqui. Do que a atividade de 50 minutos de exercício contínuo, moderado, a 60% da intensidade, que é o que quase todo mundo faz. Então, 10 minutos, 10, com 3 estímulos de 20 segundos, intercalado por 2 minutos de descanso, são suficientes para adaptar a captação máxima de oxigênio na mesma magnitude do que caminhar 50 minutos a 60% do VO2 máximo. Senhoras e senhores, vamos ser sinceros? De verdade? O estímulo ele é potente o suficiente para provocar adaptações, e se nós olharmos aqui sobre o sistema imunológico, o que a gente vê aqui é que ele, apesar de ser potente o suficiente para melhorar o sistema de captação de oxigênio, de melhorar o nosso pulmão, né? O nosso VO2, ele ainda, sobre o sistema imunológico, é mais brando, é menos estressante do que o exercício contínuo de intensidade menor, mas longa duração. 3 horas de exercício estressa mais o sistema imunológico do que exercício intenso por curtos períodos de tempo. Bom, efeito do exercício intenso de curta duração sobre o número de linfócitos. Olha aí, exercício intenso de curta duração também faz com que haja uma tendência à linfopenia. E olha aqui, que coisa legal. Após 60, 90, 120 minutos, há uma normalização. Olha aí, imediatamente após, aumenta pra caramba, recuperação imediata, mobilização de células acentuadas na parede dos vasos sanguíneos. Ou seja, olha aqui, isso aqui é o baseline, tá certo? É o controle. Imediatamente após, vai lá em cima, ele em 15, 30 minutos, ele sofre uma redução, e em 120 minutos nós já temos aí novamente uma normalização do número de células. Eu não sei se eu mostrei para vocês aqui no anterior, o baseline está aqui, tá, galera? Aqui, e o baseline também está aqui, Então, imediatamente sobe, 30 minutos depois normaliza e se mantém normal, apesar de ligeiramente acima. Isso aqui não tem diferença estatística, ok? E aí, o que a gente pode observar? Aumento de 100%, recuperação imediata, aí, 15 minutos, mobilização de células assentadas na parede dos vasos sanguíneos. Isso também é uma discussão que a gente vem mostrando com bastante propriedade, que é o seguinte, essa mudança da quantidade de células aqui, eram as células que estavam lá paradinhas, lá nos vasos sanguíneos, descansando, e o aumento do fluxo sanguíneo, o aumento da temperatura, a modificação da parede vascular faz com que essas células se desprendam, entrem na circulação e depois elas voltam para o lugarzinho dela lá, ficar fazendo a sua vigilância normal, tá certo? Bom, exercícios prolongados sobre a contagem de linfócitos. Repare também que para os linfócitos não há diferença. A mudança sequer é significativa. Olha aí, sei lá,
Aqui, ó, 2 para 2,1 e se mantém. Né? Maratona, tá certo? Bom, efeito do exercício prolongado sobre a contagem de células T. Então, aí uma das células relacionadas aí já à comunicação entre a imunologia inata e a imunologia adaptativa, também não há mudança significativa provocada pela maratona. A ativação de células T também não há mudança significativa, né? Vocês reparem que a escala aqui, ó, ela é uma escala bem pequenininha, né? Apesar de, mas, poxa, só ficou grande assim porque é 0, 1, 2 e não passa disso, né? Se nós tivéssemos uma escala até 5 ou 10 aqui, vocês iriam ver uma linha praticamente flat, né? Praticamente sem modificações. Bom, e aí, ó, isso aqui é o artigo do Celame, né, que é o terceiro artigo que eu pedi para vocês, artigo também de 2018, efeito agudo e crônico do exercício em parâmetros imunológicos de idosos envelhecidos. Bom, pode a atividade física agir contra os efeitos do envelhecimento? Olha que coisa legal, eu também fiz aqui uma certa tradução livre e destaquei os pontos que para mim eram mais relevantes em relação ao resumo do paper. Bom, desculpem. A imunossenescência é caracterizada pela deterioração do sistema imunológico causada por envelhecimento, que induz alterações na imunidade inata e adaptativa, assim, então, portanto, afetando a função e o fenótipo das células imunitárias. Então, ó, coisas como quimiotaxia, morte intercelular, essas coisas todas são afetadas pelo envelhecimento, né? Então, as células elas têm maior dificuldade, por exemplo, os macrófagos de produzir MCP1, né, que é um quimioatractante, né, que é uma molécula que sinaliza para que outros macrófagos e outras células do sistema imunológico elas se direcionem para aquele local da infecção. Então, diminui a capacidade dessas células de produzir esses quimioatratantes. E essa diminuição da capacidade e do fenótipo das células muitas vezes está relacionada a doenças cardiovasculares, doenças do sistema nervoso central, como Alzheimer, né? Então, o sistema imunológico é caracterizado por um ambiente pró-inflamatório, levando a uma aceleração do envelhecimento biológico, ou seja, as pessoas sedentárias elas costumam ter um ambiente pró-inflamatório subclínico instalado. Se nós pegarmos, por exemplo, pessoas obesas ou cronicamente sedentárias, elas costumam ter um nível de TNF-alfa aumentado em relação a pessoas que são fisicamente ativas. Mas, professor, TNF-alfa está relacionada a patologias, né? Perdão, a doenças, né? Geralmente tem um processo patológico aí instalado, senhoras e senhores. Sedentarismo e obesidade é patológico. Tudo bem? Seres humanos não foram feitos para ser sedentários, seres humanos não foram feitos para ser obesos. Seres humanos foram feitos para praticar atividade física e para fazer a manutenção adequada do peso corporal. Então, ó, do peso corporal não, da composição corporal, perdão. Então, ó, com foco em populações especiais, como pessoas diabéticas, pacientes com HIV, foi demonstrado que o exercício crônico melhora a imunidade, tá certo? No entanto, a maioria dos trabalhos anteriores focaram em uma população patológica de adultos jovens saudáveis, enquanto pesquisas em população idosa, ela é escassa. Então, uma dificuldade é que nós temos de discutir isso para pessoas idosas. Bom, estratégias de estilo de vida com exercícios de alta intensidade podem prevenir doenças por meio da atenuação da imunossenescência. Senhoras e senhores, volto a mostrar para vocês aí exercícios de alta intensidade. Nesse contexto, tomamos uma abordagem de cima para baixo para revisar o efeito do exercício de treinamento sobre parâmetros imunológicos e assim por diante. Qual é a conclusão desse paper? O exercício físico é capaz de retardar e até mesmo retroagir, né, os efeitos do envelhecimento sobre o sistema imunológico humano. O que é importante notar? Mais uma vez, né, começamos a discussão acerca da janela imunológica, falamos sobre o volume e intensidade, o efeito tanto agudo quanto crônico de atividade física de alto volume e intensidade menor, de alta intensidade e volume menor,
E agora, eu acho que fica mais um reforço aí de que a atividade física intensa, ela é capaz de melhorar o sistema imunológico, inclusive no envelhecimento. Ou seja, que esses três autores mostram aí? Primeiro, atividade física intensa, o primeiro paper, não é imunossupressora. O segundo e o terceiro paper, o que eles mostram? Atividade física intensa melhora o sistema imunológico de maneira crônica e de maneira aguda. Esse último paper mostra uma sugere uma melhora crônica, e o primeiro paper, uma melhora aguda do sistema imunológico, um efeito anti-inflamatório do exercício intenso. Quais são as implicações clínicas em infecções virais, prevenção do câncer, cuidado com pacientes com HIV? Bom, infecções virais, atividade física intensa, ela demonstra uma melhora do sistema imunológico, o que pode prevenir infecções virais, tanto quanto fazer com que o seu sistema imunológico seja mais capaz de combater as infecções. Ou seja, legal, eu estou prevenido, mas mesmo com a prevenção, o patógeno conseguiu proliferar, enfim. Então, agora eu tenho um sistema imunológico que está em melhor estado do que antes, o que vai levar a uma reação mais interessante, né, contra aquele patógeno. Então, falando em infecções virais, nós temos aí uma excelente momento para falar de infecções virais, que é no caso do Covid-19. Prevenção do câncer, então, está mais do que muito bem demonstrado. Eu poderia ter trazido, mas nem lembrei, agora que eu estou lembrando, tem um paper que foi publicado no ano passado, 2019, já ano retrasado, né, que está tão no início do ano 2021, que a gente às vezes esquece que estamos em 2021. Muito bem, um paper que ele demonstra categoricamente que quando, se não há atividade contra aquele câncer, não piora. Mas, em compensação, ele demonstra que para vários diferentes tipos de cânceres, a atividade física ajuda à prevenção. Pessoas que praticam atividade física têm menor incidência de vários tipos de câncer. Faz-se uma ressalva neste paper do seguinte: pessoas que praticam atividade física ao ar livre têm maior incidência de câncer de pele. Mas o próprio autor diz, provavelmente isso não é oriundo da atividade física, e sim a exposição mais prolongada ao sol. Tá certo? Então, é importante a gente lembrar dessas coisas. Bom, cuidados com pacientes com HIV. Então, o sistema imunológico de pacientes com HIV, ele é melhor preparado. Então, aquela relação CD4-CD8, a relação de citocinas, imunoglobulinas e o estado inflamatório geral do indivíduo, ele é alterado de maneira positiva em pessoas com HIV. Bom, o esporte pode ajudar no tratamento de doenças como a imunodeficiência e o câncer. Então, uma intensidade baixa moderada, melhora da função imune, geralmente é a recomendação. Mas vocês lembram daquele segundo paper que mostrou que uma atividade física moderada e contínua pode levar a uma maior atividade intracelular e também uma maior atividade pró-inflamatória, né? A gente pode entender dessa maneira. Então, o que eu diria aqui? Apesar dessa aqui ainda ser a recomendação, tanto do American College quanto do European College of Sports Medicine, né? Então, tanto um quanto o outro sugere que intensidade baixa a moderada melhora a função imune, mas eu acrescentaria aqui, sim, atividade física de alta intensidade, talvez intermitente, por curta duração, também pode melhorar significativamente a atividade do sistema imunológico de maneira geral. E isso aqui é uma recomendação que eu faço particularmente, que toda atividade física ela é útil, contanto que você se divirta. Porque lembra que daqueles fatores intervenientes que eu falo lá, estresse mental? Gente, se você se submete a uma pessoa
a uma atividade física que ela não gosta, o que acontece? Estresse. Estresse, alteração também do sistema imunológico. Se alguém não gosta de esporte, o treino pode significar estresse e isso pode prejudicar as funções imunológicas. E aí, aqui, ó, olha aí na tela, galera. Covid-19. O que eu vou mostrar para vocês aqui não foi publicado ainda, certo? O que eu vou mostrar para vocês aqui é um estudo, eu digo que é um plus a mais, olha aí, né? Isso é uma brincadeira com vocês, então um plus a mais, vamos falar um pouquinho de Covid-19, destaco alguns autores aqui nesse paper, ó, o professor Carlos Pernambuco, que eu não sei se já esteve ou vai estar com vocês em alguma aula, o professor Vernon Furtado, o professor Stélio e eu, lá no finalzinho. Né? Nós conduzimos e ainda estamos conduzindo parte dessa investigação. Essa investigação, ela eu venho liderando essa investigação junto com o professor Carlos Pernambuco e o professor Stélio. E nós temos aí a participação de diversos pesquisadores ao entorno do mundo. Então, nós temos aí pessoas na Alemanha, pessoas nos Estados Unidos, pessoas no México, na Espanha, no Chile, professor... cadê aqui o professor do Chile, professor... cadê ele, gente? Ani, Eduardo, Leonardo... Ali, o Rodrigo Vargas, está até destacado ali, eu não estava vendo. O professor Rodrigo Vargas, no Chile, que também deve estar com vocês, tá certo? E olha aqui o que eu mostro aqui, ó. Olha aí, ó, interleucina 2, interleucina 4, interleucina 10, elas são reguladas pelo exercício, aonde, de maneira bastante legal, em 60 dias e 90 dias, de maneira crônica, mas já começando em 24 horas, a interleucina 10, ela apresenta um aumento significativo em atividade física de alta intensidade e curta duração. Olha aqui a interleucina 6, ó, 4 horas após o exercício, ela já, 48 horas após o exercício, ela apresenta uma resposta já bastante interessante. Então, nesse contexto aqui, a interleucina 6, interleucina 10, nós temos aí um ambiente anti-inflamatório bastante interessante. Agora, se vocês olharem aqui, ó, entre 2 horas, 24, 48 horas depois, nós temos aí uma resposta de interleucina 17, que ela é uma interleucina relacionada a fatores reumáticos, mas depois ela cai de maneira bastante sistemática, já em 7 dias, ó, ela cai bastante sistematicamente, de maneira bastante importante, enquanto a interleucina 10 está lá em cima. Então, reparem que o aumento da interleucina 6 e o aumento da interleucina 10, eles casam, né, eles combinam com a diminuição do interferon gama, do TNF-alfa. Tenho só um dado aqui, ó, que no dia 7, no 7º dia após o início do exercício, nós temos um aumento aí de TNF-alfa, mas percebam que imediatamente após 24, 48 horas, não há um aumento considerável de TNF, e a gente realmente não sabe explicar por que nós tivemos esse pico de TNF aqui no 7º dia. Não sei se talvez um acúmulo de atividade física naquele momento pode ter destruído uma quantidade de tecido e levado à produção de TNF-alfa, que está muito relacionado à destruição de tecidos, enfim. Bom, a relação interferon gama e interleucina 4 também diminui. Então, essa parte aqui, senhores, e aqui, ó, a imunoglobulina A aumenta de maneira crônica em resposta à atividade física intensa e intermitente. Então, isso aqui são as bases, digamos assim, teóricas que eu utilizei para dizer o seguinte, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, embora a modulação das citocinas do TH1 e TH2, da imunoglobulina A, das células do sistema imune, essas modificações não causam um efeito de janela imunológica, como vocês puderam notar, e como nós já discutimos aí na aula inteira. E olha só que coisa legal também, ó. Aqui, ó, nós fizemos aí um questionário de atividade física,
onde somente com pessoas que tiveram Covid-19, foram 78 respondentes que praticam atividade física e 8 que não praticavam atividade física somente. Bom, entre pessoas que tiveram, olha isso, hein, entre pessoas que tiveram efeitos agudos leves da síndrome respiratória, né, falta de ar leve, alguma coisa do tipo, todas elas praticavam atividade física. Entre as pessoas que tiveram efeitos mais severos, todas elas não praticavam atividade física. Dentre essas, 4 precisaram de hospitalização, 2 precisaram de ventilação mecânica, ou seja, a atividade física parece ser um fator protetor contra a Covid-19. Eu sugiro nesse trabalho aí que a atividade física aprimora os sistemas, melhora o sistema imunológico, o que leva a uma resposta de citocinas mais moderada em pessoas praticantes de atividade física. Tá certo? Dentre a atividade física, nós temos aí caminhada, treinamento de resistência, treinamento de bike, e aí a gente não conseguiu estratificar se essa bike foi bike indoor ou outdoor, não sei dizer, e natação. Então, não sei que foram as atividades físicas mais predominantes, né, os exercícios mais predominantes dessa população, onde a atividade física leve era de 69%, moderada de 25%, e ninguém praticava atividade física intensa, tá certo? Agora, entre 1 e 2 vezes por semana, 9,3%, 3 a 4 vezes, 26%, 30%, perdão, e 5 a 6 vezes por semana, 60,5%. Ou seja, provavelmente a maioria dessas pessoas aí praticava atividade física entre 4 e 6 vezes por semana, 3 e 6 vezes por semana. 90,7% dessas pessoas praticavam atividade física entre 3 e 5 vezes por semana, de intensidade, a maioria de intensidade leve ou moderada, também, 90, 70, 100% delas, né, praticavam atividade física leve ou moderada, onde a caminhada ganhou. Caminhada, bike, a natação aqui são as mais predominantes também entre essas pessoas. O que a gente sugere aí? Que a atividade física, né, o exercício moderado, na maioria dos dias da semana, né, leve ou moderado na maioria dos dias da semana, foi capaz de diminuir o agravamento da Covid-19. Né, foi capaz de diminuir o número de internação e também de diminuir o número de pessoas que dependeram de ventilação mecânica como suporte básico de vida. Você sabe de uma coisa interessante também? Todo desse estudo, obviamente, todas as pessoas que praticavam atividade física, elas tiveram uma recuperação também mais rápida, apesar de eu não mostrar aqui, elas receberam alta clínica, digamos assim, mais rapidamente do que as pessoas que não praticavam atividade física. Então, é um dado também bastante interessante. Senhoras e senhores, só para a gente resumir as coisas que nós falamos hoje aqui, o exercício altera as respostas do hospedeiro, onde nós temos que tomar cuidado com a teoria, né, com a hipótese da janela imunológica aberta, né? Nós temos aí, então, efeitos do exercício agudo, como aumento da atividade de células natural killers, aumento das catecolaminas, do cortisol e das beta-endorfinas, onde eu consigo elencar algumas implicações clínicas bastante interessantes. Precauções a infecções após treinamento muito intenso por muito tempo prolongado, desculpe por essa pontuaçãozinha lá no prolongado, foi do próprio programa. Então, me parece que é bastante interessante a gente lembrar que o exercício intenso não é necessariamente mais estressante do sistema, e sim um exercício mais prolongado. E eu sugiro que durante a exposição desse exercício nós também tomemos cuidado, como, por exemplo,
evitar aglomerações, que pode ser este o principal motivo: desenvolvimento de infecções do trato respiratório superior e não necessariamente o exercício. Então, deve-se limitar a atividade física logo após infecções, ou seja, se acabou de sair de uma infecção, nós devemos limitar a atividade física, porque você imagina, o seu corpo já travou uma batalha bastante prolongada e importante contra uma infecção, e aí você submete o seu corpo a desafios como regular a homeostase durante e após a atividade física. Então, limite essa atividade física, porque vocês vão provocar estresse no sistema imunológico, que pode levar a aumento de suscetibilidade para outras infecções e até mesmo uma recaída, né, dependendo da infecção. Então, tem um case de uma aluna minha, que na verdade era minha aluna, eu treinava na academia junto com ela, e ela treinava alucinantemente 2, 3 horas por dia, porque ela queria emagrecer e ficar corpuda de novo, digamos assim, né? Ficar bonitona novamente. E ela teve 3 pneumonias seguidas. No espaço de aproximadamente 6 meses, ela foi hospitalizada 3 vezes com pneumonia. O que eu quero dizer para vocês? Eu conversei muito seriamente com ela, eu falei assim, Marta, você vai acabar morrendo, porque pneumonia é uma infecção gravíssima, ela pode evoluir, inclusive, para óbito, né? Não é incomum que pessoas morram de pneumonia, Marta. Então, dá um tempo no seu treinamento, recupere-se de maneira adequada, e depois você volte progressivamente a treinar no volume e intensidade que você está treinando. Todavia, sugiro que você não treine mais, nunca mais, no volume e na intensidade que você treina. Você entra na academia 2 horas da tarde, sai daqui 5 horas, depois de ter treinado, feito 35 exercícios. Não faça isso. Faça o treinamento mais curto, mais intenso, e deixe o seu corpo se recuperar. Porque você só vai ficar bonitona se você der o estímulo anabólico adequado. Você precisa... quer dizer, na verdade, o professor da academia, né, eu não devia nem ter falado isso, mas como é uma questão de saúde da aluna, você precisa dar um estímulo de recuperação adequada para que você possa emagrecer com sucesso e também consiga desenvolver massa muscular da maneira que você espera, com sucesso. O exercício, ele, de maneira geral, tanto o contínuo quanto o intervalado, tanto o moderado quanto o intenso, costuma melhorar as respostas imunológicas, mas se as bases do treinamento esportivo forem respeitadas, tá certo? O exercício contrapõe-se ao envelhecimento do sistema imunológico. Isso acho que ficou bastante evidente nos papers que eu mostrei aqui para vocês, principalmente no segundo e no terceiro. Bom, isso tomado em conjunto, né, de maneira mais holística, eu acho que é mais uma prova de que o exercício ele faz bem à saúde, né? Que o exercício, quando adequadamente dimensionado no seu volume, na sua intensidade e no tipo de exercício para diferentes pessoas, pode trazer benefícios, ok? Então, senhoras e senhores, 10h10, passamos um pouquinho do tempo, apesar de termos aí começado um pouquinho atrasados, né? Eu acho que eu consegui chegar no tempo certo, aí mais próximo possível do tempo certo de terminar a nossa aula. Obrigado pela presença de vocês, reforço aí o meu obrigado ao professor Stélio, aos líderes, professores do programa, aos coordenadores do programa, obrigado aos alunos, ao Henrique, a mim mesmo que estou aí, ao Darlan, Fábio, e acho que é Ronaldo, deve ser Ronaldo, deixa eu ver se é isso mesmo, acho que é Ronaldo, Fábio, Darlan, espero que vocês realmente estejam todos aí, eu só vi o Ronaldo e o Henrique presente de verdade aí, só vi o Ronaldo e o Henrique. Espero que tenha sido legal. Tomara que eu tenha conseguido mostrar alguma novidade para você, Ronaldo. Aliás, Henrique, em relação
a disciplina que você já ministra, certamente brilhantemente. Fica aí, meninos, meus contatos para vocês. Façam bom uso dos contatos, tá? Podem entrar em contato à vontade. Precisando de ajuda, orientação, qualquer coisa, só entrar em contato, tá? Estou sempre disponível no WhatsApp. Pode ser que eu demore um pouco a responder, você manda outra mensagem, pode ser chato, que eu sempre respondo todo mundo. Se eu não responder, porque realmente eu não vi a mensagem, ou estou ocupado com alguma coisa, mas geralmente eu vou responder depois, tá certo? Obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado a todos, a todas as pessoas, e fiquem com Deus. Amém. Valeu, professor. Tamo junto. Obrigado, professor. Muito obrigado, professor. Eu agradeço pela aula. Eu gostei da aula. Eu que agradeço a presença de vocês. Assim, eu tentei fazer uma aula bastante didática, né? Uma vez que a imunologia do exercício ela precisa de um background muito grande, um background bastante precisa de uma base muito bem estabelecida para a gente conseguir, sei lá, discutir o efeito da atividade física nos receptores purinérgicos P2X e P2Y. Pô, certamente eu devo ter falado alguma coisa que vocês nunca ouviram falar, receptor purinérgico do tipo P2X, P2Y, né? Sei lá, discutir sobre pumps e dumps, atividade física, dos padrões patogênicos. Pô, é um pouco difícil a gente concentrar a aula em um ponto específico. Então, fiz uma aula um pouco mais ampla, um pouco mais didática, para que a gente pudesse, talvez, todo mundo conseguir acompanhar um pouquinho melhor. Certo, então? Beleza? Obrigado aí pela presença e parando a apresentação. Valeu. Cadê meu amigo Fábio?